Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais uma edição do podcast Fala aí, João Pessoa, esse espaço que tem sido super importante para informar e debater democraticamente sobre alguns assuntos ferventes aqui na nossa cidade em termos de ambientalismo e também de política urbana. Hoje, eu e Larissa estamos com um convidado extremamente especial, um dos profissionais mais gabaritados que a gente tem aqui na Paraíba, em gestão pública e gestão urbana, que é Flávio Tavares. Flávio Tavares é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal da Paraíba. Também foi secretário de Planejamento Urbano do Conde, na gestão da prefeita Márcia Lucena, que é importante salientar que foi reconhecida nacional e internacionalmente como exemplo de gestão de cidades. E hoje em dia ele tem um escritório de gestão e política urbana, que tem feito alguns trabalhos muito legais também pelo Brasil afora. Então, hoje a gente vai aqui falar com o Flávio sobre esses assuntos que a gente tem debatido atualmente aqui no podcast, sobre todas essas questões de governança urbana daqui de João Pessoa. Flávio, seja bem-vindo. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Você que, para mim, é uma referência quanto a urbanista e um cara que luta causas justas, né? Que busca sempre estar envolvido nessas, inclusive de coração, na nossa questão da quadra de Manaíra, em especial, nessa luta, nessa batalha, nessa árdua batalha. Você que é realmente meu companheiro, e aí faz sentido a palavra companheiro dessa luta. Seja muito bem-vindo. Pessoal, vocês vão aproveitar hoje a entrevista aqui, tá perfeito. Nada mais justo que ele aqui hoje para conversar sobre a cidade. Então, se apresenta aí para a galera. Ah, que bom. Todo mundo tá aqui com vocês também. Que bom, Alice, Larissa. Eu acho que é super legal o podcast Fala aí, João Pessoa. Na real, eu acho que a gente precisa aproveitar todos os espaços possíveis que a gente tem nas mídias, e não nas mídias também, nas redes offline também que a gente tem, na cidade, nas coisas que estão acontecendo, e aproveitar para expor, para debater, para chamar técnicos e não técnicos também. As pessoas precisam ouvir falar sobre as cidades, precisam discutir sobre a cidade. Quem quer que seja, que mora na cidade, que viva na cidade, que comercialize na cidade, que venha como turista da cidade, se interessa pelo tema da cidade, né? Então, eu acho que isso me empolga muito, sim, vai ser massa a gente conversar por aqui. Bora. Ai, perfeito. Estou bem feliz porque eu admiro bastante você e o seu trabalho, né, enquanto urbanista também. Eu tenho certeza que esse papo vai ser super interessante. Você começa ou eu começo? Ah, é que eu vou. Eu fica assim, né? Que a Larissa sempre gosta de puxar as polêmicas. Eu tô aqui, mas eu vou deixar a Alice falar primeiro, como então pessoa tá. técnica, admiradora da pessoa de Flávio, porque a gente também tem pouco tempo, diga-se de passagem, 1 hora e 30 minutos, Nossa. que é pouco tempo, óbvio. Não tem como resumir a cidade em 1 hora e 30 minutos. Mas vou deixar você, Alice, minha grande amiga, começar a nossa entrevista, não, nosso bate-papo com o Flávio. Me sinto honrada, então. Flávio, nos últimos episódios aqui do podcast, a gente tem conversado um bocado sobre a atual gestão, os planos da atual gestão urbana daqui de João Pessoa, né, da prefeitura. Principalmente em relação a esse plano de uma pessoa sustentável, que dentro dele estão previstas a execução do novo plano diretor, do plano de ação climática e também de algumas obras que têm sido também foco de polêmicas aqui na cidade. Eu queria te pedir, antes de tudo, para tu falar um pouco mais sobre o que é esse plano diretor, na verdade, né? Porque a gente entende que ele é o principal instrumento, o principal produto desse plano de uma pessoa sustentável, porque daí eu acho que também existe uma certa carência da nossa população de entender o que de fato ele é, para que de fato ele serve. Massa. Primeiro que eu acho que é importante, enfim, a gente vai falar aqui o dia todo, o dia inteiro, assim, sobre sustentabilidade, João Pessoa, cidade, e aí, primeiro esse nome, né, João Pessoa Sustentável, de onde saiu, né, isso, e uma coisa é discurso, outra coisa é prática, né, a gente precisa explorar um pouco isso, né, esses elementos, né, eu acho que, enfim, vão ter outros convidados que, enfim, inclusive convidados que já passaram, que falaram sobre João Pessoa Sustentável, especificamente, mas eu acho que é legal a gente falar e pautar o plano diretor como central, né, assim, como a pauta maestra, assim, porque de fato ele é, né? A gente tem uma Constituição, na verdade, né, que deu responsabilidades à União, aos estados e aos municípios. E ela deu a responsabilidade principal dos municípios é legislar sobre o território local. O território local significa legislar sobre, basicamente, o uso
desse território e a ocupação desse território, como se usa esse território, como se ocupa esse território. E a principal legislação que trata sobre isso na cidade, no município, é o plano diretor. Isso tá assim, isso é normativo, né? Isso é imperativo legal, constitucional. E aí a gente tem uma série de legislações que foram se construindo aí ao longo do tempo no país. Mas hoje a gente tem muito mais claro do que é um plano diretor. Porque antigamente o plano diretor ele era muito genérico. Né? Ele tratava sobre muitas diretrizes, coisas difusas, e ficava meio que não dizia muito sobre o território, sobre a prática das peculiaridades de cada cidade, porque cada cidade é uma realidade absolutamente diferente, todo mundo sabe disso. Mas, na verdade, com essa necessidade de ter um plano diretor, desde 2001, quando se criou nacionalmente, né, a lei do Estatuto da Cidade, se obrigou a todo município com mais de 20 mil habitantes e outros a ter plano diretor. Então começou uma correria nacional, assim, para todo mundo ter plano diretor. E aí todo mundo, para ter plano diretor, começou a copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, e fazer legislações que a gente chega a ver, principalmente em cidades pequenas, que são, de fato, uma cópia e cola de outra. Eu já cheguei a ver em municípios, por exemplo, no município que eu fui secretário de planejamento, a gente chegou a ver planos de habitação que no meio da redação tinha lá, município de Pedro Regis. Então, tipo assim, isso isso não é um fato isolado também, isso acontece em vários municípios. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não dá pra gente agora chegar em 2023, João Pessoa, uma capital do estado da Paraíba, tipo uma das capitais mais disputadas pelo mercado imobiliário, né, com grande interesse turístico, com uma questão social, né, histórica, tipo uma das cidades mais históricas, né, do país, né, com um centro histórico sensacional, patrimônio material e imaterial também, e a gente reproduzir em pleno 2023 mais um plano diretor genérico, mais um plano diretor que vai atender a um interesse de um gestor ou de um grupo de amigos, de colegas que estão a serviço desse gestor, que tem um interesse muito limitado. Então, basicamente, esse é o principal recado assim, que a gente pode começar a conversa sobre o plano diretor. A gente precisa tratar sobre um plano diretor que fale sobre a real necessidade de João Pessoa. Deixa eu fazer só uma colocação, porque você foi muito feliz na sua colocação, quando você coloca o plano diretor como realmente norteador, é óbvio que é, e aí você faz uma observação que o plano diretor ele não pode estar apenas para o seu gestor, o gestor da cidade, e muito menos para um grupo específico. E eu tenho lido várias reportagens sobre plano diretor, enfim, convocações para ser discutido o plano diretor, assim como nós participamos lá em Mangabeira da elaboração desse plano diretor, que muito me assustou o que as pessoas entendiam sobre o plano diretor, e aí eu vi realmente que as oficinas que foram colocadas para a população, elas, infelizmente, elas não passaram a realidade, e aí fazendo um link com o plano de ação climática e chega no mesmo ponto. Então, assim, eu acho que a deficiência que tem da explicação para a população é muito grave. Isso é o ponto 1. Mas aí quando você fala isso, e eu pego junto essas notícias que eu tenho lido, e aí pega o Siduscom. Né? E eu li uma matéria hoje falando o seguinte, a prefeitura vai se reunir com a população, né? Vai ouvir a população e tal, né? E depois vai se reunir com um grupo da Sinduscom, que é o grupo do Sindicato da Construção Civil. Então, assim, isso me assusta. Né? Em que momento, é óbvio que todo mundo sabe, ninguém é criança, nenhum é besta, que a Sinduscom tem interesse nesse plano diretor, porque esse plano diretor, aí você pode falar muito mais do que eu gosto muito de tocar no ponto das EIs e falar sobre gabarito, né? Porque eu acho que o ponto chave do plano diretor é quando ele amarra essa questão de gabaritagem, de altura de prédios. Parâmetros construtivos, né? Exatamente. E aí quando ele amarra as condições de se construir na cidade, né? De intervenções na cidade. E aí, assim, o que me deixa espantada, Flávia, eu queria muito ouvir sobre você, né? Assim, ouvir disso de você, porque tivemos essa noção lá na quadra de Manaíra, e agora falando de forma bem séria, que o plano diretor, ele realmente foi um instrumento que deixou tão amarrado aquela intervenção naquela área, que foi por isso que até hoje, vai fazer um ano, né, que está embargada a obra.
Então, assim, para que as pessoas tenham noção, inclusive, que é ele que rege e que vai reger engorda de praia e outras edificações que são construídas na areia, como a gente está vendo alguns casos aí aparecendo pela internet. Então, eu queria que você puxasse realmente, eu vou extrair isso de você, de forma até didática, que eu sei que você é didático. Mas o que mais que o plano diretor, e por que esse plano diretor é tão discutido por entidades que não deveriam estar falando, e quem deveria estar realmente concordando com isso ou não, e dando suas opiniões, são os urbanistas. Talvez se nós tivermos aí, eu não sei, mais urbanistas na prefeitura, a gente não estaria passando por uma situação dessa. Bom, você tocou num dos pontos centrais, assim, né? Porque eu acho que. E é importante que a gente toque nesse ponto central. Tanto é que eu comecei falando sobre isso, a gente questionar o que se está colocando na mídia, né? Esses grandes nomes, esses grandes projetos escondem, na verdade, uma intenção por trás de um grupo, que é um grupo que está no poder, que comanda a cidade. Não é segredo para ninguém. Quem conhece minimamente a história política da cidade de João Pessoa sabe que o atual prefeito ele já foi prefeito por outras 2 vezes, em outros 2 mandatos, e sabe também o grupo que acompanha ele também nas secretarias. Uhum. A gente sabe do vínculo que o prefeito tem com o mercado imobiliário, com a construção civil e que, enfim, toda a cadeia que envolve isso, né? E a gente tem como símbolo desse mercado imobiliário justamente esse sindicato que você falou aí, Sinduscom, do qual, por exemplo, o secretário de Planejamento atual, que é justamente a secretaria que cuida de toda essa parte da política urbana no município, quem gera, inclusive, da diretriz da Norte, tem o papel de reunir, inclusive, as outras secretarias de meio ambiente, de mobilidade, desenvolvimento urbano, tudo isso está sobre uma égide de um pensamento maior da Secretaria de Planejamento. E quem é o líder dessa Secretaria de Planejamento? É o secretário Zé William, que é engenheiro civil, que era, até pouco tempo, presidente do Sindicato da Construção Civil, que é dono de uma das maiores construtoras civis, do estado da Paraíba, e, obviamente, a partir desses 2 elementos centrais que eu coloquei aqui, você vai perceber que existe um outro grupo, né, um grupo dominante que tem mais acesso a esse poder, né, mais acesso a essa a prefeitura. E, obviamente, eles têm pautado, né, centralizado todo o processo de elaboração do plano diretor, e não só do plano diretor, né, de todas as outras intervenções que estão acontecendo, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, ao revés do plano diretor, né? O plano diretor, na verdade, ele tem servido, né, ele tem sido construído aí, costurado, para legitimar, na verdade, todas as outras ações que já estão ocorrendo em paralelo ao processo de elaboração do plano diretor, totalmente ao revés Mas mesmo você está dessa legislação. falando sobre um novo plano diretor. Exatamente. O que é muito curioso, porque veja, o plano diretor ele vai lançar mão dos planos futuros da cidade dos próximos, pelo menos, 10 anos, O que é o, norteador. é o marco temporal que estabelece básico do Isso. Estatuto da Cidade. Uhum. Então, veja, você está definindo por conta de um recorte político, né, de uma gestão muito específica, que, por azar, né, caiu no momento da revisão do plano diretor, com um interesse muito específico, moldando todo o futuro da nossa cidade. E não é um futuro de 4 anos, de 3 anos, de 10 anos ou muito mais, porque as Isso. intervenções que estão sendo propostas agora vão impactar seguramente os próximos 50 ou 100 anos. Até o próprio Com plano certeza. de ação climática, diz aí, Alice, quanto É. tempo ele dura? Ele está previsto para que as ações elas sejam executadas até 2050, né? Isso não quer dizer que ele vai acabar em 2050, mas que ele tem ações previstas até 2050. E é isso que eu queria um pouco elucidar, né, pra galera que está escutando a gente, que tanto o plano diretor quanto o plano de ação climática, eles são instrumentos muito importantes de uma cidade ter, porque eles fazem com que o planejamento da cidade, ele não fique restrito a uma única gestão, que vem, entra, sai e tudo Sim. mais, mas cria obrigações, cria diretrizes obrigatórias para a organização daquele território, que ela vai surpassar, né? Qualquer gestão que venha, qualquer pessoa que ocupe um cargo no Poder Executivo Municipal vai estar obrigada a obedecer aquilo ali.
E também Impedido, é importante... Fala aquela palavrinha que você falou lá, que inclusive o secretário entendeu de forma equivocada, impedindo que o gestor público utilize desse plano, né, Utilize da cidade para fazer o que bem quiser, porque daí tu vai ter um plano, né, que teoricamente deveria passar por audiência pública, ou seja, deveria ter sido retificado pela sociedade civil, deveria ter sido aceito pelos vereadores, e isso meio que deveria criar, né, uma certa garantia de que, na verdade, o planejamento da cidade ele vai ser uma coisa mais democrática, não vai atender o interesse de uma gestão, de um grupo político ou outro, mas da cidade como um todo. E é por isso que a gente precisa garantir que o nosso plano diretor ele seja um plano diretor muito maduro. Sim. Assim como a gente precisa garantir que um plano de ação climática Mas ele seja nem muito né, maduro. Flávio, na verdade, Alice? Porque já teve aí, fala um pouquinho aí, Flávio, já teve um plano de mobilidade urbana que estava engavetado e que numa... Não sei usar a palavra correta, vou até ficar calado que eu não tenho nem dinheiro para pagar advogado. Mas que do nada ele surgiu da gaveta, foi tirado da gaveta, a gente ainda correu para tentar impedir. Cara, não volta isso assim não, do jeito que tá não, que isso é um absurdo. Já tinha, inclusive, passado da data para ser validado. E ele foi validado, né? O de mobilidade urbana. Sim. E aí também, se você puder explicar para a galera o que é mobilidade urbana, porque tá uma confusão usando essa palavra de mobilidade urbana, que é assim, é chocante, gente. É sério isso. Eu só antes de chegar aí, eu vou tocar nesse assunto que você já tinha falado também e que a Alice falou agora, que é a questão do plano ser feito para todos, para a cidade, para ele não ser feito para um grupo ou para um interesse específico. E como é que a gente faz para isso não acontecer? A gente, obviamente, a legislação já previu isso. O Estatuto da Cidade prevê que a elaboração de planos diretores e, enfim, os planos subsidiários ao plano diretor devem ser elaborados de maneira participativa. Ah, massa, participativa. A prefeitura está se vangloriando de que fez centenas de reuniões públicas, mobilizou milhares de pessoas e basta você chegar num terminal de integração, numa zona mais periférica da cidade e perguntar às pessoas, vocês sabem o que é plano diretor? Ou vocês foram convidados a participar do plano diretor? Nossa. Essa é uma pergunta que eu não tenho medo de colocar aqui, porque se a gente for, eu já fiz isso, a gente sabe que a resposta majoritariamente é não. E por que a prefeitura se vangloria tanto disso? É porque ela institucionalizou uma burocracia da participação. Flávia, eu não vou ficar calado ouvindo você falar, não. Hoje vai ter um debate aqui. Mas o que você está falando, e aí você estava lá no dia, inclusive, você pode até falar sobre isso. Lembrando que você falou assim, que só basta chegar num local e fazer a pergunta que as pessoas não sabem. Sim. Eu vou lhe ajudar ainda a terminar aí sua conclusão. Me desculpe a intromissão. Basta chegar numa audiência, como eu fui da prefeitura, sobre o plano diretor. A audiência pública de lançamento do plano diretor. Depois de terem feito todas as oficinas e as pessoas foram lá e todo mundo ansioso para assinar a lista de presença e eu vendo aquilo, eu falei, gente, o que é que está acontecendo? E aí surge a primeira pergunta. Abre-se os microfones e surgem as primeiras perguntas. E eu nunca mais vou esquecer. Uma das perguntas que teve foi, quando é que a gente vai conseguir a torneira para a praça? E o outro vinha e falava do gás. Isso. Então, assim, realmente, e aí eu quero que você, desculpa, volta aí seu raciocínio, que eu já lhe atrapalhei, mas fala sobre isso, assim, que... Mas você já deu o exemplo, né? Você já deu o exemplo, eu não preciso entrar em detalhes. Essa burocracia da participação que eu estou comentando aqui, que eu estou chamando de burocracia da participação, é isso. A prefeitura mobilizou todo esse aparato institucional que no mecanismo, né, que acho que hoje chama eu prefeito, alguma coisa, você prefeito, alguma coisa assim, que na verdade são delegados, né, regionais aí dessas regiões orçamentárias de uma experiência vanguardista de orçamento participativo que se iniciou aqui em João Pessoa, né, que chamava-se orçamento democrático, mas que aí, enfim, isso foi se tomando outros rumos, outras formas, e essa foi a burocracia utilizada para fazer com que essa grande quantidade de pessoas participassem dessas oficinas ou audiências, e as pessoas iam para lá sem saber do que estavam falando, né? A gente participou de uma
eu não sei se você estava, acho que você estava assim, em Mangabeira, Tava. em que a gente fez uma fala que as pessoas estavam cansadas, o evento foi marcado para 7 horas, 8 horas da noite praticamente foi começar, com uma série de secretários falando lá, coisas que não faziam sentido, né, para aquele público que estava ali, esperando de fato debater a cidade. E aí, por volta das 8 quase 9 horas, em nome do Fórum Plano Diretor, eu pedi a palavra e fiz um questionamento em relação a isso, o que estava acontecendo ali, se as pessoas que estavam ouvindo aquilo ali sabiam o que era Plano Diretor, estavam entendendo o que estava acontecendo naquela situação, e na verdade, quando as pessoas minimamente refletiram sobre aquilo, todo mundo aplaudiu e boa parte do auditório foi esvaziada. Isso é sintomático, é um exemplo do que aconteceu nas várias audiências públicas, né, e oficinas, enfim. Então, o que eu quero dizer aqui, quantidade não é qualidade. Quantidade de oficinas, de eventos, de encontros, não significa que a população foi ouvida. A gente questiona arduamente o plano diretor, o Fórum Plano Diretor Participativo fez uma série de notas, inclusive técnicas, explicitando isso como o conjunto e a diversidade da população precisava ser ouvida, que não são só as entidades. Eu acho importantíssimo, o Sinduscom precisa ser ouvido, mas o Sinduscom é uma entidade. Tem outras entidades representativas, Instituto de Arquitetos, Conselho de Engenharia, Movimento de Moradia, enfim, tem entidades técnicas, entidades de movimentos sociais, tem não entidades também, porque tem sociedade civil que não é organizada, mas a sociedade civil precisa ser ouvida também. Tem comunidade quilombola em João Pessoa, tem povos indígenas em João Pessoa também, espalhados sem ser em aldeias também. Tem um conjunto de população periférica, negra, afastada, que não tem condição sequer de pagar uma passagem para ir numa oficina. E, então, o poder público precisa chegar ali para ouvir o que aquela pessoa está querendo, está demandando. Então, a prefeitura não teve esse olhar clínico de entender essa diversidade de João Pessoa e, obviamente, agora essa oportunidade foi perdida pela parte do executivo, porque esse processo já foi fechado, já existe uma minuta disso, isso está agora na Câmara de João Pessoa. Então vamos falar sobre isso. Agora chegou na Câmara. E aí, o que fazer, né? Esse eu acho que é um grande problema, porque, inclusive, voltando para todas essas reuniões, eu não vi presente. Aliás, vi apenas Marcos Henriques, né? Presente nas reuniões. Então, assim, e me choca também o fato de que seja um documento que precisa ter esse tempo, e eu peguei aqui para colocar aqui para as pessoas entenderem, a metodologia da elaboração dos planos diretores, né? Então, ele começa com a estruturação das equipes locais, aí tem o levantamento de dados, os diagnósticos, propostas e diretrizes, elaboração do projeto de lei, que aí passou dessa parte, não é isso? E agora vai para a aprovação da Câmara de Vereadores. E aí, depois dessa aprovação dessa Câmara de Vereadores, ele vem a parte de implementação e gestão do plano diretor aprovado. E assim, eu vou pedir até licença, Alice, para me ater um pouco nessa parte dos vereadores em si, porque eu acho que agora a população tem que provocar um discurso e trazer esses vereadores para realmente ser a nossa voz. Né? Eles exercem um cargo público e eles precisam ter a ciência também do tipo de compromisso com a cidade que ele tem. A partir do momento que um plano ele e da forma que está o plano diretor, que aí vocês podem conversar também mais explicitamente, que aí eu volto de novo batendo em cima das EIs, né, dessas zonas especiais. Bato em cima disso também, Flávio, porque a gente sabe que é o plano que vai reger. Então, se o plano me dá um escalonamento de edifícios, de edificações, me assusta. Eu que sou moradora da Orla da Praia, que sou privilegiada, me assusta isso. Por quê? Eu estou vendo a corrida imobiliária da Beira-Mar, de várias casas sendo vendidas, inclusive a minha própria residência, já foram várias vezes lá tentar comprar a residência. E um dos corretores que chegou lá, ele falava que ele era o rei da Orla. Né? Então, me assusta, porque assim, se eu ainda estou morando na Beira-Mar, ok, eu tenho um ventinho e tal. Mas se a gente começa a criar os espigões, a gente vai ter áreas de vento absurdo, né, de vento canalizado, vai ter área que não vai ter ventilação, né? A gente vai ter um efeito, e eu falo efeito estufa, posso estar usando a terminação errada, né? Já me organizou aqui.
que o negócio aqui é organizado. Pensou, ela falou, ilhas de calor. Então, assim, o que eu fico muito admirada, e aí eu fiquei admirada, chocada, escandalizada, enfim, várias outras palavras aí, vários outros adjetivos, é que eu não entendo por que não temos profissionais paraibanos, urbanistas, dentro dessas equipes. Né? Por que os vereadores não convidam, porque o momento é agora, né? Convidam realmente quem entende de plano diretor, quem entende da cidade, quem convive com a cidade. Porque, assim, as respostas dessas equipes que vêm de fora para implementar esses planos é absurdo. A gente escutou do plano climático que ela já tinha vindo 4 vezes a João Pessoa, então ela já conhece a João Pessoa vindo 4 vezes. Exatamente. 4 vezes, galera, a pessoa vem aqui e acha que conhece a nossa cidade. Isso acaba entrando um pouco naquilo que a gente conversou no último podcast com o professor Saulo, né? Tipo, não adianta só, assim, é muito importante que os profissionais eles tenham formação teórica e tudo mais, mas imagina se tu consegue aliar pessoas que tenham boa formação profissional com pessoas que têm a sensibilidade de terem convivido naquele território, sabe? De estarem intimamente ligados com aquele território. Eu acho que tu consegue chegar em propostas que elas são muito mais reais, sim. E acho que uma das coisas que também preocupa muito a gente em relação a essa minuta já tá pronta para ser apreciada pelos vereadores e tudo mais, tem muito a ver também com esse fato dessa burocracia da participação ter acontecido. É um pouco correlato no sentido de que eu não percebo que existiu um esforço suficiente da prefeitura de tornar o processo do plano diretor compreensível para pessoas que estão fora do campo. Então, assim, meus pais, por exemplo, que são professores, doutores, eles não sabem o que é um plano diretor, sabe? Tipo, existe uma carência muito grande de informação em relação a isso, sabe? E se isso permeou todo o processo, né, de criação do plano, toda reunião que tu ia, as pessoas estavam ali, não sabiam por quê, exatamente, né? Acabava virando um espaço em que elas tentavam se fazer ouvir por problemas das suas vidas cotidianas, que também são muito reais e precisam ser ouvidos. Enfim, essa bagunça também acaba denunciando um outro problema, né, que é a falta de espaços de ouvidoria mesmo da prefeitura para essas comunidades. Mas volta de novo para esse fato de que não existiu realmente um esforço didático, né, de se ensinar esse processo. E isso continua, inclusive, com os próprios vereadores. Assim. Mas, assim, ninguém vai aprender. E aí, faça uma colocação, Flávio, que eu tenho certeza que você vai pegar essa minha fala agora, juntar de Alice e fazer uma coisa maravilhosa. Porque, olha só, se nós que estudávamos arquitetura em 2000, eu entrei em 2002, né? Eu sou mais velha do que vocês um pouquinho. Se em 2002, quando a gente estudava arquitetura, a gente pegou início... E urbanismo. Desculpa, é porque arquitetura, e eu sempre faço questão de frisar. A gente estudava arquitetura e urbanismo e a gente começou o primeiro... A gente cria dessa primeira corrida para criar o plano diretor. A gente não teve uma atualização desse plano diretor de forma correta. Então, Alice, e aí pegue esse meu gancho que eu estou entregando a você, é que durante esse processo de aprendizado na própria faculdade, né, que é o local onde a gente aprende, tem um pouco de déficit disso, porque foi um corre-corre geral. Né? Então, assim, eu converso hoje com as pessoas, e aí o plano diretor? Larissa, é só em questão da altura dos prédios. E não é isso. Né? Na época da implementação dele aqui, se tinham 2 preocupações. Eram as edificações e a Edson Ramalho. Eram as 2 grandes preocupações com a cidade. Porque a Edson Ramalho estava virando uma rua vitrine. Não sei se vocês lembram disso. Assim, vocês são bem novinhos, né? Mas a questão da Avenida Vitrine, inclusive, foi tema de monografias que são bem interessantes. Inclusive, ia ser o tema da minha monografia, mas eu não terminei, eu não concluí, né? Para eu, 8º para o 9º, aí eu abandonei. Mas é isso, a evolução da cidade, como a avenida ela evoluiu. A avenida que era altamente de casa, era de moradias. Então, pega esse meu gancho agora, né? Junta com a pergunta aí de Alice da forma, e me fala, Flávio, qual é a dificuldade hoje, você como um cara que estuda políticas públicas, um cara que está à frente aí, e aí eu vou deixar um aberto aqui para todo mundo, nós não somos do mesmo pensamento político. Não, isso é bem interessante, porque eu tenho um pensamento político de uma forma e Flávio tem da outra. Mas a gente tem no centro de tudo uma cidade que precisa ter essa coerência. Então não adianta
e aí a gente puxando também para os vereadores, eles precisam entender esse plano diretor como o plano da cidade em si. Não é porque eles são situação, porque nós temos 27, Augusto, 27? 27, eu sempre pergunto ao Augusto. São 27, que é o Marcos, que ele realmente faz uma oposição muito bem feita, e nós temos 26 pessoas que eles não aparecem na hora, e vão aparecer agora, porque são as pessoas que estão em evidência e com esse plano na mão. Ou não, né? É. Ou não. Porque se ou não. Se a gente analisar, eu digo ou não, porque é isso. Agora, este grupo que está mais interessado no plano diretor vai olhar a Câmara Municipal. Mas não se decepcionem, porque esse é um histórico, esse é um comum do que vem sendo praticado na Câmara. Isso não é ao acaso. Ter 26 vereadores da situação, 25, seja lá quanto for, 26, é um pouco flutuante. Às vezes já teve 1, já teve 3, já teve 4 até, mas não passa disso. Isso é muito sintomático, sabe? Isso é muito sintomático e a gente vai ver isso agora no plano diretor. Por isso que a gente tem pautado tanto assim a população, as pessoas, a sociedade, para prestar atenção nisso, para cobrar. Não foi você que elegeu fulano vereador? Vamos agora atrás de fulano vereador e ver em que isso vai impactar sistematicamente, sabe, a cidade, porque vai impactar. E aí eu queria voltar para fazer esse gancho aqui com o que a Alice falou da história do didatismo, né? Já a gente cobrou que a prefeitura fosse didática para as pessoas minimamente expressar. As pessoas não precisam entender de plano diretor profundamente. Não precisam entender. Quem precisa entender de plano diretor é quem lida com política urbana, quem lida com urbanismo e todas as áreas afins. A população não precisa entender. Precisa entender que o plano diretor é uma peça importante e que o meu problema, ou o problema que me afeta sistemicamente na cidade, para eu ir da casa para o meu trabalho, ou que para eu morar nesse lugar aqui, ou para eu morar num lugar melhor, ou que para eu, enfim, ter mais qualidade de vida de uma forma geral, isso diz respeito ao plano diretor. Basta saber disso. O resto, quem tem a condição e a habilidade de fazer isso é o urbanista, e a prefeitura tem esse papel de simplesmente extrair o que é demanda da população e transformar isso numa peça técnica. E aí é onde eu quero chegar agora, porque essa peça virou técnica. Agora a gente tem uma peça, a gente passou desse processo de didatismo. Agora a gente tem uma peça de 193 artigos, salvo engano, uma peça grande, só do plano diretor. A gente tem aliada a essa peça a lei de parcelamento, lei de uso e ocupação, a gente tem código de obras, código de posturas, eu acho que por volta de 10 legislações urbanas que foram construídas ao longo de 40, 50 anos em João Pessoa. Todas elas, absolutamente todas elas, estão em processo de revisão nesse momento. Tiveram, né? Porque agora estão todas prontas. Ou seja, é um compilado que eu acho que se juntar aí dá quase 1000 páginas absolutamente técnicas, densas, que nós que somos técnicos na área não temos condição de fazer uma análise disso em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso é muito... Isso foi uma equipe de fora, como você falou, que foi contratada por uma licitação, formada por uma diversidade de profissionais. E agora, como é que os vereadores que não têm formação na área, eles vão analisar uma tão vasta peça técnica? E sem participar das reuniões. Não, exato, sem qualquer conhecimento profundo nisso na Câmara. Então, por isso que agora o nosso movimento é para dialogar com a Câmara, com o presidente da Câmara, Dinho, para que se perceba isso, se entenda isso e se coloque um processo na Câmara que seja longo o suficiente para dar tempo das academias, das universidades, estudarem determinados pontos, das mesmas entidades que participaram, as entidades, aí sim, as entidades técnicas também, voltarem a discutir, ver se aquilo que elas demandaram, se aquilo que elas discutiram está refletido nessa peça. Porque não é simplesmente ver, checar, pedimos isso, está aqui. Não, isso agora é uma peça mais refinada. Então, é preciso tempo com qualidade. E aí eu conclamo também os vereadores, você tocou nisso, é fundamental que os vereadores se qualifiquem. É óbvio que os vereadores não vão fazer uma formação agora para isso,
mas os vereadores têm assessoria justamente para isso. É importante que os vereadores tenham nas suas assessorias gente qualificada, capacitada para este tema. Afinal de contas, é este vereador, é este mandatário que está aqui agora no mandato que vai ser responsável pelos próximos, no mínimo, 10 anos da população. Vereador Damásio, votei no senhor. Tá lascado, porque eu vou cobrar. Inclusive, me desbloqueia aí, que eu não posso marcar o senhor nas coisas, não, viu? Mas votei. Vá, meu filho, eu cobro. Todo mundo me pergunta, Larissa, você tá ficando louca, você marca Cícero Lucena em tudo no seu show. Eu votei nele? Eu votei nele. Eu tenho que cobrar, né? Então, assim, em quem eu voto, eu cobro. Não só os outros, mas aí eu cobro mais, porque aí eu acho que é a minha fala, né? Inclusive, é tão sério isso, e aí vou deixar só um adentro aqui para a população também entender. Quando a gente puxa a questão lá da quadra de Manaíra, que é apenas uma rua, né, passando por uma... Não é apenas uma rua, não, gente, mas tudo bem. Passando ali por uma área de vivência, quando a gente descobre, foi através de um vereador que teve esse pedido para que aquela rua fosse aberta. O vereador Bruno Farias, ele faz um pedido em nome da população e dos moradores de Manaíra. Eu queria saber quem foi. Né? E aí a gente fez um mapeamento de todos os moradores. Quem é que tinha solicitado isso? 3. Nossa. Né? Porque ali todo mundo se conhece há anos. Então, assim, gente, não tô querendo chamar a atenção para a quadra, não, mas se para um local assim, pequeno, teve isso, a gente tem nas mãos agora o poder de dizer, ei, vereador, votei em tu. Que eu acho que esse caso da quadra é muito sintomático, sabe? Claro. Ele explicita muito bem como é que acontecem essas tomadas de decisão dentro da cidade, né? É uma coisa feita de cima para baixo, porque alguém quis, vamos abrir lá, essa pessoa tem acesso a um legislador, a uma pessoa que tem um cargo no poder público municipal, e vai lá e executa. E a gente sabe que, na verdade, esses processos, infelizmente, eles precisam ser mais lentos, porque eles precisam ouvir, de fato, a população. Porque sem isso, eles não vão ser democráticos. E aí, o que acontece? A gente tem que parar a nossa vida em momentos, assim, que, frequentemente, a gente faz um esforço muito grande para dar conta disso, para atender a mobilizações e para ficar apagando incêndios, sabe? Que não deveria acontecer se o devido processo democrático fosse respeitado, sabe? É que, na verdade, é isso que está acontecendo na cidade. Na verdade, é assim, tipo, tô deitada em casa, toco o telefone, plano de... Ai, menina, como é? Plano de climático, corre Larissa filmar. E eu tô falando de mim, que não sou técnica nem nada. E eu fico imaginando vocês como é que é isso. E, assim, são disparates. Essa semana que passou... tiveram várias coisas. Prefeita do Conde falando de animal, o outro falando de clima, plano diretor, engorda de praia, aí aparece uma edificação na areia que já está lá, não sei quanto. Calma, pessoal, vamos respirar. Ai, gente. Né? Fora ainda tem Beira Rio, que eu queria que você tocasse um pouquinho nesse ponto também. E assim, eu vou morrer discutindo e colocando o quão necessário é que a população realmente se envolva. É chato, é ruim, você é até agredida com palavras, eu já fui agredida nas redes sociais, mas eu nem me preocupo com isso, e eu sempre digo, e também vou continuar dizendo, temos que pensar que a cidade não é nossa, a não ser que você faça parte, né, do seleto grupo de milionários que já devem ter algum contrato com os ETs, que os Estados Unidos tá tendo... não, mas é sério isso. A galera que já pensa tá na sua cidade, cara, porque se você não tiver passagem, compra ela para Marte. Né? Se você não tiver aí acesso aos ETs que os Estados Unidos estão derrubando para, sei lá, morro de medo de... mas eu tenho medo mesmo, tô falando sério. Então, assim, a gente tem que pensar na nossa cidade mesmo. Chega a ser cômico. Eu não tenho medo de ET, não. Tenho medo de Cícero Lucena. Não, então... eu ia fazer uma comparação, porém eu não tenho advogado para me tirar dessa furada. Ela tem o José Bezerra, um grande criminalista. Fazer uma figurinha com isso. Eu vou fazer eu tô quase propondo isso aí do doutor José Bezerra, que ele faça uma troca. Eu faço a sua propaganda, doutor, nesse canal aqui, e o senhor me tira das enrascadas, que provavelmente eu irei me colocar. Mas agora sim, a gente tem direito, né, de apontar essas incoerências. A gente tem direito de criticar. Gente, a gente tá aqui no bom senso, fazendo um pouquinho de piada, mas... Pois é piada, mas é verdade, gente. Exato. Se eu tenho medo que sou uma pessoa privilegiada dentro da estrutura social, eu fico pensando, não, eu sei da realidade que é das pessoas que vivem na situação de vulnerabilidade aqui nas periferias de João Pessoa. Veja que todos esses projetos que a gente está falando até agora, Engorda das Praias, isso aqui da Falésia, Parque Paraíba, Quadra de Manaíra, enfim,
tudo que Cícero Lucena tem montado de intervenção estruturante na cidade, de que vai transformar, assim, tudo isso deve estar somando aí mais de R$500 bilhão, porque só a engorda das praias está calculado em 200 milhões. Tudo isso investido, concentrado numa porção da cidade que não dá 20%. E que, no final das contas, não é tão carente de infraestrutura, né? Não é. E isso assusta, Flávio. E assim, eu vou também continuar falando sobre isso. Temos pensamentos políticos diferentes, somos divergentes. Porém, jamais inimigos. E é engraçado isso, porque todo mundo fica me chamando de esquerdista, eu morro de olho, só não pode me chamar de companheiro. Por isso que eu falei companheiro, você é meu companheiro no início. Mas é uma coisa que eu levo na brincadeira, porém na seriedade do dia a dia, de acordo com todas as outras coisas que já temos passado, né? E aí as pessoas querem colocar essa carga de dizer assim, não, essas pessoas estão reclamando é porque elas são esquerdistas, elas não têm o que fazer, sabe? São pessoas, e eu li isso, e é muito triste você ler isso, porque eu sou assim. Todas as vezes que eu quero validar algo que eu penso, eu vou para o meu micro. Antes de ir para o macro, né, eu vou para o meu micro. Para medir ali se eu preciso ter mais bom senso. Porque a sensatez é uma coisa que eu, inclusive, ainda vou me tatuar. Que meu pai olha e faz sensatez, minha filha, sensatez. E aí eu fico pensando no seguinte. Se eu que sou uma pessoa privilegiada, e quando eu jogo lá no meu micro, eu vejo que as pessoas falam, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui de palavras que eu escutei essa semana passada, quando eu joguei algumas coisas na internet. Em grupos fechados. Tem que engordar, porque tem muita... A praia é muito pequena, tem muita mundiça junto. Nossa. Eu acho que tem que engordar sim, porque vai gerar emprego. Tem muita gente desempregada que precisa de uma faixa de areia maior para ter emprego. Tá dando E aí, Flávio, e a Alice, não, mas é sério. Mas, cara, eu já fui ambulante. Eu já vendi comida na areia da praia. Né? Eu já tive meu carrinho de ambulante na areia da praia. E mesmo assim, e aí eu trazendo para a minha vida, no meu dia a dia, nós somos sim privilegiados, não tem o que se falar, a gente não tem o que discutir. E eu sempre recebo uma crítica que eu acho muito interessante, é assim, Larissa, tua casa vai ser super valorizada, a área que você mora. E eu falo, mas do que adianta, né? Se o meu próximo não é valorizado? Eu me preocupo muito com o próximo, e eu acho que, inclusive, eu sempre coloco isso, eu acho que as minhas salvações de várias quase mortes de Larissa, eu acho que Deus sempre pensa, eu sou muito católica, e eu acho assim, que Deus sempre pensa, não, vamos deixar essa menina mais um pouquinho, que eu acho que vai ter alguma briga ali, ela vai ter que ajudar alguém. Mas eu sempre fico pensando, por exemplo, Beira Rio, que aí eu queria que você falasse um pouco sobre a Beira Rio, aquela comunidade ali do Miramar, aquela retirada daqueles moradores dali, Praia da Penha, né? Jacarapé. Então, assim, são áreas da nossa cidade que a gente tem que pensar também em por que gastar tanto, e é como você coloca, por que gastar quase R$500 bilhão? Bilhão, né? É bilhão. Por exemplo, parque ali do Aeroclube, que Dema Macedo, viu, tô no seu pé, fiscalize, porque eu fico mandando mensagem direto para ele, Dema, olha, você abra seus olhos. Porque assim, gente, a gente tem que fazer o papel da gente. E aí deixa eu perguntar, eu quero perguntar, antes de você começar a falar, e aí, Flávio, o que é trabalhar com essas comunidades? O que é ver? Porque eu não vejo 100%, mas você vê as periferias. Sim. Vocês têm olhares sobre elas, vocês mais do que ninguém pode falar. Então, assim, eu queria realmente que vocês trouxessem e vocês tragam para cá, para as pessoas entenderem, né, que essa parte, ela pode ser esquecida por um pouco e pode ter um investimento maior nessas outras áreas. E aí eu queria que vocês abordassem um pouco essas situações, até para a gente se situar também sobre um todo, não essa parcela de 20% da cidade. É aquilo que a gente tecnicamente chama também, que a gente tem tentado popularizar bastante esse termo, é de direito à cidade. As pessoas que moram aqui nessa região, polarizada por esse cone da Epitácio Pessoa, né? Epitácio Pessoa até as praias, esse é o cone. Você, enfim, tem estudos que mostram já de renda mesmo. Esse é o cone de maior alta renda da cidade. O cone que sai ali da Epitácio para as praias. Esse cone tem direito à cidade. O que é direito à cidade? Eles têm esgoto tratado em casa, eles têm água que chega em casa, tem energia elétrica, tem pavimentação, tem condição de mobilidade, porque os seus conseguem se transportar com mais ou menos regularidade, mas com seus veículos particulares,
tem rua asfaltada, rua pavimentada, tem transporte público, bem ou mal, tem transporte público passando ali em maior rota ou menor rota, mas a gente tem uma parcela gigantesca na periferia, em todo o arco da periferia de João Pessoa, que vai desde a Zona Sul até a Zona Oeste. Exemplifica É, os bairros. Não, sério, sério isso. a Zona Sul... Porque tem gente que mora na praia, sabe nem que zona mora. Rio de Janeiro é chique Zona Sul. Aqui, pessoa, não, gente... O arco da zona Sul, né, começa lá em Gramame, né, ali em Gramame, na praia mesmo, mas que é uma zona que é periferizada, né, tem alta vulnerabilidade ali, e vem depois passando o rio ali, Paratiba, e vem descendo tudo, até chegar na Zona Oeste, onde vai chegar ali por trás da CBTU, já fazendo fronteira com Bahia, onde, enfim, tem a comunidade do S, enfim, tem o Roger, tudo aquilo ali... Porto do Capim, vai fechando esse círculo ali até chegar mais ou menos nas proximidades da Tancredo Neves. Então, esse arco que abraça a cidade de João Pessoa é o arco que tem grande vulnerabilidade. Essas pessoas não têm o que a gente chama de direito à cidade, porque essas pessoas não têm, a maioria delas, esgoto em casa, não tem, muitas delas, água tratada, muitas delas não têm pavimentação na rua. Quando tem pavimentação, às vezes é pavimentação sem a drenagem, ou seja, quando chove, alaga. E às vezes tem esgoto, às vezes tem água, às vezes tem energia. Mas não tem, por exemplo, transporte público. Ou às vezes tem transporte público, mas tem transporte público que ela está morando lá não sei aonde. E o transporte público demora 3 horas para ela chegar onde ela trabalha, que é lá em Manaíra. Então, essa pessoa, ela não tem uma qualidade de cidade. Então, a gente precisa pensar também nessa outra lógica da cidade. Então, quando a gente está investindo R$500 bilhão, se a gente somar, isso ainda é talvez um número subdimensionado. Porque com tudo isso que está anunciado, aí vamos ver se isso vai de fato sair do papel, mas essa ordem de grandeza, se essa inversão de prioridade é aplicada na região que mais precisa disso, a gente tem uma equidade, começa a ter uma equidade social melhor em João Pessoa. É óbvio que isso não vai resolver, porque isso é uma questão histórica de carência de investimento e anos e anos e anos e anos aplicando investimento numa só região. Então, quando a gente precisa contemplar essas áreas da cidade. Por isso que tanta luta para ZEIS, por exemplo. Por que ZEIS? Porque a gente demarca mesmo no plano, no mapa da cidade. Tu pode explicitar o que são as ZEIS, por favor? Exatamente. No plano diretor, a gente tem um mapa, que é o zoneamento da cidade. E a gente demarca áreas da cidade que tem parâmetros construtivos, formas de construir mais fáceis, mais difíceis, gabaritos mais altos, mais baixos, bem didaticamente. E as ZEIS são chamadas zonas especiais de interesse social. São polígonos que marcam na cidade de áreas que já estão, a maioria delas, ocupadas, que tem carência de todas essas infraestruturas que eu falei, e aí, a partir do momento que você marca isso ali, você consegue, primeiramente, captar investimento de fundos, como, por exemplo, o Fundo de Urbanização, para investir nisso, para fazer pavimentação, toda a rede de infraestrutura, por exemplo. E a gente consegue também flexibilizar determinados parâmetros para que a gente possa, por exemplo, construir habitação de interesse social. A gente tem programas habitacionais que retornaram agora, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que tem preferência para construir em ZEIS. Então, é muito importante que a gente grave as ZEIS no plano diretor para que a gente possa, de fato, ter um novo ciclo de investimentos para garantir equidade social em João Pessoa. Acho que esse teu comentário foi brilhante. Eu acho que ele explicita muito bem, né, o que é a configuração de João Pessoa em relação a quem tem direito à cidade, quem tem qualidade de vida dentro da cidade. Mas eu acho que também é importante a gente explicitar que tem algumas outras preocupações que elas vão além, né, tipo, da qualidade de vida da pessoa na cidade. É a possibilidade dela sobreviver mesmo. Porque, por exemplo, a gente viu agora, né, o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Rio, com essas enchentes, esses eventos climáticos extremos, que vão acabar mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe se esse ano ou no ano próximo, vão chegar aqui em João Pessoa também. E a gente já tem um mapeamento muito grande de várias áreas de risco aqui, várias comunidades que já vivem em situação de risco há muito tempo e que uma hora ou outra vão ser afetadas de igual proporção, né? Igual proporção que aconteceu lá fora. Mas tem duas coisas, né, Alice? Uma, tem a supervalorização dessa chuva também que vem aí. Lembra que no plano climático a gente estava conversando com isso?
que o cálculo lá que foi feito para a quantidade de chuva tinha que ser realmente um dilúvio para que atingisse o que eles estavam prevendo. E outra coisa, falando sobre as ex, quando eu coloco isso aí, nessas ex aí, nesse novo plano diretor, o grande problema nessa revisão do plano diretor é que as ex estão encobertas, né? As ex não ficaram especificadas. E aí a gente tem que ter realmente esse cuidado, que é o cuidado com a cidade. Então, se por um lado eu tenho uma coisa que não está explícita, e eu tenho um cálculo de chuvas, por exemplo, que é absurdo, então como é que realmente eu vou dimensionar, ou vou ter noção com proporções reais do que pode acontecer na cidade? Acho que, tipo, eu não sei, eu não me sinto, por mais que eu já tenha dado uma boa olhada no plano e tudo mais, a gente ainda tá dependendo de diversas informações, né, quanto à metodologia que foi empregada e tudo mais, e aí eu me sinto, enquanto técnica, um pouco insegura de dizer, tá errado, tá certo, não sei o quê, mas o que me constrange é o fato de que se sabe que existe uma necessidade de remover alguma daquelas pessoas e colocar em um lugar mais seguro aquelas populações, dar uma dignidade de moradia. Só que onde é que isso está dentro do orçamento, sabe? Mas aí eu lhe pergunto, aí eu vou ser advogado do diabo agora. E como é que você tira essa população daquele local se as raízes dela, de vivência dela, todas são ali? Né? Como é que vai? A minha grande preocupação é como é que se tira uma comunidade. Porque a tendência, quando a comunidade é retirada, a tendência é que ela volte. É claro, e isso é muito... Princípio do urbanismo. É o princípio da lógica do funcionamento da cidade, né? Porque as pessoas moram onde tem oportunidades. Todo mundo quer morar onde é mais fácil a sua vida. Porque Por que existe o bairro São José, em Manaíra? Porque o bairro São José é estrategicamente super bem localizado. O bairro São José é super próximo à praia, é super próximo dos maiores polos de população, é um dos bairros mais populosos, é o bairro de Manaíra, um dos bairros de mais alta renda, e concentra muitos empregados de subemprego, porteiros, empregados domésticos, serviços gerais de uma forma geral. Então, havia uma área ali residual, que é uma área que está entre uma encosta, que é a que divide justamente o bairro de João Agripino e Manaíra, e o Rio Jaguaribe, quando ele já está finalizando ali antes da sua canalização. Essa área é uma área tida como área sensível, né? E aí o poder público nunca regulou aquilo ali de forma a urbanizar e permitir uma ocupação controlada e ordenada. Porque não era interessante. Porque não era interessante, ou justamente para fazer uma reserva, porque se aquilo ali, por exemplo, se tivesse conseguido, hoje em dia estava ocupado por população de altíssima renda, com casas maravilhosas, super bem localizadas. Mas, enfim, isso é verdade. A demanda surgiu e a população ocupou aquilo ali, e o poder público esquece isso. O bairro São José é um dos bairros mais populosos hoje, da cidade de João Pessoa, e não há plano de urbanização para isso. É preciso que o poder público invista ali no bairro São José para chegar com esgotamento sanitário, para chegar com melhoria habitacional para aquelas famílias. Tem muitas casas ali que não precisam ser retiradas. Aliás, a maioria, pelo menos 70%, 80% ou mais, que realmente faz tempo que eu já estudei bastante, já tive lá enquanto servidor, inclusive, da prefeitura, há algum tempo. Já estudando, fazendo os planos que nunca saíram do papel, mas o bairro São José pode sofrer melhorias habitacionais, precisam, na verdade, sofrer esse tipo de intervenção para justamente garantir a segurança de determinadas famílias que vivem ali, de fato, sob o risco. São minoria? São minoria, mas precisam ter atenção também. Em síntese, era esse o meu ponto. Assim, não faz sentido a gente investir R$500 milhões em parte da cidade que não são carentes de infraestrutura, enquanto tem um bala inteiro. E outra coisa, vou cortar você de novo, porque segurança, as pessoas falam muito do bairro São José, não, porque é do bairro São José. Aí tem lá, o BS do bairro São José funciona, a parte de trás, à noite funciona para a população, de dia a população do Manaíra funciona, não sei se vocês sabem disso. Para mim, isso já é um absurdo. Você só abrir uma unidade básica de saúde da família à noite para uma população que pode frequentar tranquilamente durante o dia, para mim isso aí já mostra a divisão de classes que realmente não deveria existir. E tem um detalhe, eu tenho o prazer, tive o privilégio de passar durante muito tempo, inclusive já dormi no bairro São José, já conheço várias, sou madrinha de uma pessoa, um filho de uma pessoa no bairro São José. Tem pessoas realmente ali
que dizem, e é público e notório. E os próprios moradores falam, Larissa, eu já escutei, se tivesse segurança do início do bairro, aqui é só uma rua. E eles falam isso. Tem uma entrada e tem uma saída. Ordena essa entrada e essa saída. Faz de forma... Bandido não fica em local que tem organização. Mas é mais do que... pensar a segurança do bairro São José não é pensar simplesmente a ação policial. É pensar a cidade para o bairro São José. Exatamente. Porque o bairro São José é muito sintomático você olhar o Manaíra e o bairro de Manaíra e o bairro São José, separados por um rio no meio. E um shopping que é muito emblemático ali. Você vê, Manaíra tem transporte público passando regularmente, a todo momento. Tem... Quantas praças não tem em Manaíra? Atividades físicas, coisas da prefeitura que são propostas por ali. Calçadas razoáveis. Enfim, tudo. Qualidade de vida ali. Quantas UBS não tem por ali? UPA tem por ali. Aí vai para o bairro São José. O que é que se tem de poder público ali? O bairro São José precisa ser... estruturado com praça, com parque. Por que não fazer um parque na orla do bairro São José, permitindo que as pessoas caminhem com segurança, porque o bairro com São José arborização, que tenha equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, que tenha unidade básica de saúde, que tenha, enfim, tudo que qualquer cidadão merece. Porque a justificativa é exatamente essa que eu estou lhe dizendo. É apenas uma rua. Quando eu estou falando que é uma rua e que é polícia, eu não estou dizendo que precisa ter a polícia lá dentro. Não é ação policial que eu estou querendo falar. E é o que os moradores falam. Se tivesse segurança pra gente também, que o morador, ele vira refém também. Claro. Lá dentro tem uma das pessoas que eu mais admiro, é uma cabeleireira que tem lá, que eu já escutei de várias pessoas. Se tivesse segurança, a gente frequentava aquele salão aqui dentro. A ponte metálica, por exemplo, que tem dentro do bairro São José... Mobilidade zero. Zero. Claro. Sabe? Assim, a igreja que tem lá, a matriz da igreja de Nossa Senhora, que é uma igreja que realmente é bastante frequentada, tem dias que é impossível você ir. Né? Então, assim, eu tive esse contato com o bairro São José acho que desde os meus 13, 14 anos. Eu lembro muito, agora até voltando à questão da praça, na época que a gente fez, eu já disse isso ao pessoal da praça, eu participei, eu acho que nos anos 2012, já faz mais de 10 anos. A gente fez uma proposta de intervenção, justamente a gente querendo quebrar essa desconexão que existia em Manaíra e bairro São José, e através justamente da Praça da Quadra de Manaíra. Que fazia a ligação de um... A gente tem um potencial de espaços públicos impressionante. A gente tem a orla marítima, a gente tem a quadra especificamente de Manaíra, depois a gente tem, atravessando ainda aquele residual ali, na frente do Levíssimo, por ali. Sim. Depois a gente tem outro residual ali, e depois a gente tem as duas praças, que são a Praça Chateaubriand Arnaud, que são as duas maiores praças de Manaíra. Depois a gente tem enfim, só calçada, e isso vai chegar justamente no bairro São José, que não tem nada para atravessar ali. E a proposta era que a gente fizesse toda uma ligação transversal ao bairro de Manaíra, que o pedestre pudesse caminhar, vindo desde a orla, caminhando, atravessando em nível, ou seja, sem ter que parar, descer em faixa de pedestre, aí para, depois faixa de pedestre. Claro que vai ter que o carro atravessar, mas o carro sobe aquelas lombadinhas que tem, depois desce normal e o pedestre consegue caminhar continuamente. Depois faz uma ponte decente no bairro São José para entrar e a gente tem outra estruturação de orla, mas uma orla fluvial, uma orla de rio. Então a gente consegue conectar dois grandes polos dando potência e dando integração entre duas populações que hoje são deliberadamente apartadas, né, pelo poder público. E aí eu só recapitulo na história da minha história pessoal com o bairro São José, porque eu tive uma terceira mãe que ela morava no bairro São José. Então a gente conseguiu na época como é o nome dela, que faleceu já, era o marido, Lúcia Braga. Lúcia Braga era a grande mãe do bairro São José. A rainha do bairro São José, junto com o esposo, que foram as pessoas que foram responsáveis por trazer a habitação, incentivar a ocupação do bairro São José.
Ele era duas pessoas meio que populistas, né? E aí a gente conseguiu essa casa para Teca, que Deus a tenha, morro de saudade. E aí essa casa, inclusive, e aí eu tive o prazer realmente de frequentar o bairro São José. Eu estudava no PhD, que era do outro lado da Rui Carneiro. Enquanto meu pai trabalhava, eu ia para casa de Tereza dormir, para poder depois pegar a carona com meu pai e ir para casa. Então, eu vivi muito aquela história e conheci muita gente do bairro São José. Então, quando eu falo essa questão realmente de reorganização, infelizmente não é o que as pessoas fazem hoje em dia de criar, e aí é o meu ponto de vista, certo? De criar aquelas edificações e colocar aquela população em edificações que são até desorganizadas, sabe, Flávio? Eu acho que precisa ter, eu vejo no lugar onde tem aquelas edificações que são as casas que foram feitas ali os residenciais do bairro São José, ali ainda tem essa proposta que você fala, ter um espaço para vivência, né? Mas eu acho sim que precisa, inclusive, uma das minhas causas lá da quadra de Manaíra envolve o bairro de São José, porque são eles que vão jogar futebol lá na quadra. Aquela quadra funciona também para as pessoas do bairro. E tem que realmente ter uma inclusão. Mas eu acho que a inclusão ela tem que ser ordenada. Claro. Né? Então, assim, me choca 200 milhões numa orla de uma praia, enquanto a gente tem ali aquele bairro colado, vizinho, né? Que pode ter o rio dragado, ter sua ponte restaurada, sabe? Para ter dignidade, tanto para a população que mora, quanto para a população que está vizinha, que tem que circunda aquele bairro. E pasmem vocês, não sei se os dois sabem, mas Manaíra é zona descoberta da área de saúde. Então, o que significa isso? Significa que se eu tiver qualquer problema na minha casa, eu que moro em Manaíra, você tiver que ter assistência à saúde, você não tem essa assistência ali, porque Manaíra é uma área descoberta. As pessoas não passam, os profissionais de área de saúde, os agentes de saúde, eles não passam em Manaíra. Então, isso é curioso. Por que então tem uma unidade básica de saúde ali, que só funciona um tal período, se para Manaíra é descoberto? Então, até isso eu acho que a gente tem que falar, porque isso é cidade. Né? Isso é você viver bem na cidade. É claro. Então, por que aquela população, por que aquela área é descoberta? Né? Então, assim, desculpa ter interrompido. Interrompi todo mundo aqui hoje. Hoje eu estou totalmente atípica. Porque vi Flávio e me anima. E esse papo, para mim, é bastante importante. E aí a gente recebeu uma pergunta aqui, Alice, que eu queria colocar para você, Flávio, para você falar, que está acompanhando a gente, botou assim, peça para ele falar como ele enxerga a questão da gestão democrática proposta para a cidade e os projetos de reestruturação. E o que significa reestruturar? Pode falar um pouquinho para a gente? Bom, gestão democrática não é o que temos, né? Agora, sim, eu acho que, por tudo que a gente já falou hoje aqui, já está bem claro que há um discurso de democracia, de participação social, e há uma prática, né? Participação não é quantidade, não é qualidade, não é simplesmente ouvir as pessoas. É ouvir, ter instrumentos de captar o que foi ouvido, refletir sobre o que foi ouvido e retornar sim ou não e por que não. Se não, por quê, sabe? Tem um método de escuta. Não é simplesmente dizer que ouvi para dizer que cumpriu e sai bem na foto. Isso a gente até tem visto, e a prefeitura tem se vangloriado disso, mas os resultados disso ficam no ar. Então a gente precisa cobrar que esse mecanismo de participação seja efetivamente qualificado. Isso, de fato, não é o caso. Todas essas intervenções que a gente tem visto na cidade, todas as que a gente está falando aqui, estão ao revés de qualquer discussão saudável e dentro de um rito. Primeiro que qualquer uma dessas discussões precisariam ser precedidas da aprovação do plano diretor. Se a gente tem um plano diretor aprovado por todo mundo, participativo, diz isso, a cidade vai crescer assim nos próximos 10 anos. Pronto. Aí, deu os nortes, agora a gente vai por prioridade. O que é que o plano diretor está dizendo aqui? Aí a gente vai fazer, vai discutir a engorda das praias? Vai discutir. Vai discutir Parque Paraíba? Vai discutir. Vai discutir projeto de intervenção nas comunidades todas da Beira Rio, que é esse projeto de João Pessoa Sustentável, vai discutir. Vai discutir Porto Capim, Comunidade do Oeste, Lixão, do Roger. Tudo isso, gente, veja, que está sendo discutido
não passa pelo plano diretor. E o que eu acho que é importantíssimo, e a gente tem que se atentar a isso, os vereadores precisam estar muito atentos, é que o plano diretor ele tem aberto, na minuta que já está na Câmara para avaliação, um precedente perigosíssimo. Que eles inseriram ali um instrumento, que é um instrumento chamado TER, eu acho. Termo de estruturação, alguma coisa assim. Eu nunca ouvi falar isso, olha que eu, de fato, sou um estudioso da política urbana. Esse é um instrumento que não está previsto no Estatuto da Cidade, ou seja, é um instrumento que estão querendo implementar para dar vazão a toda e qualquer intervenção na cidade de João Pessoa, apartada desses parâmetros, dessas discussões que já aconteceram, enfim, em outras cidades, inclusive. É como se fosse uma carta branca, né? Um adendo que tu joga ali pra meio que passar por cima do que o próprio plano diretor tá colocando. Você abre uma brecha, né? Isso. Um estágio de exceção ali que você vai conseguir Mas qual é a fazer. Justificativa? Não tem justificativa. Não, sim, mas a justificativa eu tô falando assim, de ter isso no plano. Tipo assim, a minha pergunta é, por que isso está inserido no plano? Justamente por isso, para poder fazer com que todos esses projetos pulverizados, que são do interesse da gestão, para não dizer do prefeito, passem ao revés dessa legislação. A legislação vai ser aprovada, mas ali tem, isso aqui pode fazer, isso aqui pode fazer, isso aqui pode fazer, a parte do que diz o plano. Então, essa é uma concepção que a gente está vendo aí dentro, tem o grupo do Fórum Plano Diretor está analisando tanto o TER como outros instrumentos aí que não encontram guarida na literatura do urbanismo. Nem a gente costuma implementar dentro dos planos diretores aqueles instrumentos que estão elencados ali no rol de instrumentos do Estatuto da Cidade. Porque o que é o Estatuto da Cidade? Ele, sim, é um grande manual, uma carta de diretrizes, assim. E é um cardápio de soluções. Você pode usar aquelas soluções de acordo com a expectativa, o interesse do município. E isso é muito amplo. Você pode usar desde uma metrópole como São Paulo a um município pequeno como o município do Conde. E você vai manejando aqueles instrumentos ali de acordo com a sua realidade. E tem para todo gosto. E aí, por que a Prefeitura de João Pessoa, dentro de um rol de, sei lá, 10, 20 instrumentos que existem no Estatuto da Cidade, vai trazer para o seu plano diretor instrumentos que não existem e não estão classificados no Estatuto da Cidade? É, no mínimo, suspeito, né? Ô Flávio e Alice, mas tem alguma lei, alguma coisa acima do plano diretor que seja de esfera federal que possa barrar esses instrumentos? Então, na verdade, a gente tem uma série de leis que elas atuam sobre o território. Então, por exemplo, uma das grandes polêmicas aqui em João Pessoa, né, com esse novo zoneamento, é o fato de que áreas que antes elas eram zoneadas, consideradas como áreas de preservação ambiental, agora elas vão poder ser loteadas, né? Elas vão receber um índice construtivo. Não são todas, eu imagino. Mas, enfim, áreas em que hoje em dia não se pode mexer, vai se poder. E aí a gente sabe que existe algumas legislações federais que elas também dizem respeito a esses territórios, como, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, alguns acordos internacionais que regem também a ocupação em áreas úmidas, como de áreas de manga, áreas de costa, e isso pode ser litigado juridicamente, sabe? Só que aí é a questão, tipo, a gente vai precisar entrar na justiça para brigar contra uma forma de ordenar o território que não está correta, sendo que, na verdade, tem uma consultoria contratada com uma grande quantidade de dinheiro que deveria estar obedecendo isso já. Eu acho que talvez seja esse o ponto. Eu fiz essa pergunta porque eu estou aqui nas mãos, Flávio e Alice, da decisão da Força-Tarefa do Patrimônio Cultural, Ministério Público de Contas da Paraíba, acerca desses... Eles, na verdade, eles soltaram, não sei se vocês já chegaram a ler, né? Eles soltam esse documento, pedindo para que a prefeitura, no caso, apresente preliminarmente os estudos, né, para essa engorda que ela deseja fazer, que apresenta esses estudos, que precisa... E aí ele cita matérias de jornais onde o prefeito alegava. Isso é só para ilustrar a minha pergunta e para a gente fomentar essa discussão.
Sendo que aí quando eu li, e por isso que eu perguntei se não teria alguma lei federal, algo que pudesse realmente barrar, porque eu acho que isso é competência agora do Ministério Público, né? Entrar com essas ações, enfim, para que isso, pelo menos do meu ponto de vista, para que freie esse plano diretor da forma que vai ser validado pelos vereadores. Eu acho que poderia ser essa uma opção também. E aqui ele fala uns artigos, o artigo 227, e ele fala assim, o meio ambiente é bem de uso comum do povo e é essencial à qualidade de vida, sendo o dever do Estado defendê-lo ou preservá-lo para presentes e futuras gerações. E aí ele coloca assim, com parágrafo único, para garantir esse objetivo, incumbe ao poder público, considerado de interesse ecológico do Estado, toda a faixa da praia do seu território, até 200 metros de maré de Sígia, também como a falésia do Cabo Branco, sendo dever de todos preservá-los nos termos da lei e da Constituição. Até aí está aí. Aí ele fala sobre o artigo 229, que fala sobre patrimônio ambiental e cultural paisagístico histórico. E aí eu vou fazer uma pergunta a vocês, diante disso aqui que eu estou perguntando, ele menciona uma Constituição de 1989, que aí é antes do plano, bem antes do plano diretor, né? Que ela se sobressai também. E aí a minha pergunta é, teria essa Constituição, com esses artigos, poder de barrar essa carta branca? Porque essa carta branca, e tudo isso que a gente está falando, o interesse gira nesses 20% da cidade. Que é falésia de Cabo Branco, faixa de areia, vamos ser bem sinceros, e a gente não precisa ficar enrolando aqui. Né? O interesse realmente imobiliário dessa região. Eu tenho aqui uma Constituição que é utilizada agora pelo TCE, que justifica que existe uma lei que impede que isso seja feito. Então, a minha pergunta é, para vocês dois, inclusive, que são técnicos, a que ponto a gente vai chegar e como é que a gente pode chegar, né? E eu falo assim, a gente, porque eu espero que a população também se mobilize, mas vocês como técnicos, como é que vocês poderiam atuar dentro desse plano que já está aí para ser aprovado? E se não seria o caso de entrar mostrando que essa lei se sobressai ao plano diretor? Porque a justificativa, pelo menos que eu vi aqui, de tombamento constitucional estadual, ele tem um tombamento provisório federal também. Ele coloca aqui. Na verdade, o que a prefeitura está fazendo, tentando fazer com o plano diretor, e não só com o plano diretor, mas sobretudo com o plano diretor, é se cercar de elementos legais e jurídicos para dar amparo às decisões que ela está tomando. Ou seja, ela está fazendo intervenções a seu bel prazer, ou pelo menos anunciando, e agora com o plano diretor ela quer ter elementos jurídicos para se resguardar disso. Esse caso do TER, por exemplo, que eu citei, ele vai servir para um conjunto de intervenções, desde Lixão, Comunidade do Oeste, Beira Rio, ou Parque Paraíba, enfim, todos esses conjuntos, até a questão da engorda das praias. A engorda das praias e a falésia do Cabo Branco é mais sensível a questão, porque esse aspecto que você destaca aí é importantíssimo. É importantíssimo. Eu considero um dos aspectos fundamentais. Que isso está gravado na Constituição Estadual. E fala também do âmbito federal. Não, isso já é outra legislação aí. Mas, ou seja, a Constituição Estadual diz que a orla marítima, de uma forma geral, do estado da Paraíba, ela é um patrimônio. Então, por ser patrimônio, ela tem um rito, né? Para ser feita qualquer intervenção ali. Como qualquer bem patrimonial, seja material, enfim. Para você fazer uma intervenção, você tem um rito, né? Para se fazer isso. No caso da falésia, especificamente a falésia do Cabo Branco, ela, além de ser protegida pela legislação estadual, ela é protegida também pela legislação federal. E quem cuida desse patrimônio é o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ou seja, qualquer intervenção, ou seja, obra que for fazer ali, vai ter que ter a licença, ou seja, o aval do IPHAN. E aí, esse é outro processo de disputa muito delicado. Porque, enfim, são dois âmbitos, né? Duas competências. É um município querendo fazer isso. Depois você vai ter que passar por uma legislação federal. Mas eu tenho sempre destacar nos espaços de entrevista, nas oportunidades que eu tenho de falar, é que
Essa intervenção, ela vai ter que lidar com SPU, Superintendência do Patrimônio da União, que é um órgão federal. Vai ter que lidar com o IBAMA, porque por ser numa área costeira, essa área costeira de patrimônio da União, ela é diretamente afetada pelo IBAMA, que é um órgão licenciador também, fiscalizador do meio ambiente na esfera federal, e vai ter que lidar com o IFAM, que é esse órgão do patrimonial também federal. Então, pelo menos aí, você tem de cara 3 órgãos federais, 3 instâncias federais que vão ter que tomar providências, olhar sobre isso. Então, já é um alívio. Um alívio, porque a gente sabe que hoje a gente tem uma outra visão mais progressista no sentido de proteger os bens materiais e imateriais no nosso país. Então, já é outro escudo que a gente vai ter aqui. Mas a gente precisa ficar absolutamente atento, até porque a gente está vendo, como a gente viu aqui também, os órgãos estaduais que fecham os olhos para determinadas questões. Né? Fecham os olhos bem entre aspas. Né? Como, por exemplo, a gente viu recentemente aquele edifício que está sendo construído ali na Orla, que, até onde eu sei, tem licença ambiental emitida. Então, eu soube disso, cara. Eu soube que todas as licenças estão... Até me choquei com isso. Eu falei, até a licença da Marinha tem. Então, por isso que, desde já, sobre qualquer um desses aspectos, não é confortável a posição, porque o prefeito ele tem um interesse direto nisso. Esse interesse, obviamente, está totalmente relacionado com o mercado imobiliário, porque é importante as pessoas saberem. Muita gente não entende, né? A história isso tudo é para construir espigão. Pode ser, sim. Isso não está declarado, mas isso é óbvio. Para quem entende, subentende-se isso. Por quê? Porque a legislação que trata sobre esse escalonamento na praia, né, ela está regida, não é no município, é na Constituição do Estado, que sempre foi muito difícil de ter alteração, né? Enfim, são os deputados têm outros interesses que não só na capital, enfim. Tem uma coisa mais segura, vamos dizer assim, né? Então, já passamos por algumas turbulências, né, ao longo da história de tentativa de alterar isso. Isso se segurou um pouco mais por não estar na esfera municipal, onde a gente sabe que a Câmara dos Vereadores é muito mais susceptível a essa influência direta do prefeito. Mas o que é que, voltando aqui à história, a Constituição Estadual diz o quê? Que a maré de Cisígia, que enfim é uma maré que é 1800 e cacetada, que é uma maré padrão, uma maré oficial que foi dito, e essa linha é uma linha oficial que tem no Brasil inteiro, né? A partir dessa maré, X metros na frente, se pode começar um escalonamento. A partir dessa distância, 12,9 metros, que é a altura máxima que pode ter do primeiro edifício na orla. E aí, dos 12,9 metros, 500 metros para trás, ou seja, as outras quadras, vai até uma certa altura que eu não lembro, criando uma escala, né? Ou seja, quando você engorda a praia, essa maré se exige, essa linha, teoricamente, porque essa linha, na verdade, ela é oficial, não sei qual o drible que a prefeitura está pensando em fazer para alterar essa maré de exige, mas na prática ela vai ser alterada. E aí, então, você vai permitir com que esse escalonamento comece desde muito antes. Então, a primeira quadra, certamente, se você aumentar 500 metros, já vai poder ter o espigão. Então, e aí tem aqui no documento. Eu estou aqui, e eu vi exatamente por causa do nome Cisígia, eu falei, gente, faz muito tempo que eu não escutava isso. Que é o nível máximo da maré, que é a maré cheia ou a maré alta, né? Que ocorre durante a lua nova e lua cheia. E aí aqui fala no documento, fala que assim, a engorda da faixa de areia, mencionada pela PMJP, pode alterar essa linha constitucional de 500 metros de pré-mar de Cisígia. E a engorda da faixa de areia poderia, em tese, né, produzir reflexo sobre a proibição dos espigões na beira-mar. Sendo que aí eu vou trazer aqui uma informação para vocês, que se, Flávio, a gente, a 120 e pouquinhos metros, lá do ponto onde me dá uma referência aí, onde era o Yacht Clube da Paraíba, que hoje em dia nem tem o Yacht Clube, né, sendo que é pequenininho, mas sabe aquele Caribeça.
A palavra veio agora. Do ponto do Caribeça para dentro, a 120 metros, nós já temos corais. Não sei se quem já foi surfar ali no Havaizinho. Ali tem o Havaizinho e tem os corais do Caribeça. Lá na outra ponta, na ponta do Seixas, a gente tem a 150 metros. E aí eu fico me perguntando, fora Manaíra, que eu não vou falar de Manaíra nas piscinas ali, que quase ninguém vai atrás de Altambaú, que também ali gira em torno de 110 metros, ali até um pouco menor, já por causa da faixa de areia do Alto Altambaú, aí já encurtou a distância. E a gente tem os corais, que são os mais visitados, de Picãozinho, e os corais da ponta do Seixas e o do Seixas, porque a gente tem 2 corais ali, tem a ponta do Seixas e do Seixas. Quando a gente coloca isso e faz um traçado, e a gente calcula, e é um cálculo raso, porque realmente a gente não domina isso aí, que eu falo assim, eu, Larissa, né? Não tenho esse cálculo, nem estou dentro da cabeça do prefeito para saber o que é que danado de bexiga que ele está querendo fazer, mas se eu apenas colocar 150 metros, eu já vou cobrir esses locais. Então, assim, isso é muito sério. Fora que, inclusive, professor Gentil, que é biólogo, né, PhD, o cara genial, inclusive, ele fez umas postagens mostrando os vídeos de como são feitas engordas. Isso. E lembrando que toda a areia também que é colocada, uma parcela dela sai. É uma boa parcela, né? Uma boa parcela dela, o mar ele leva, porque aquilo ali é antinatural. Né? Não vai ter vegetação para segurar aquela areia. E aí eu me preocupo, Flávio, com 2 coisas, aliás, mentira minha, 3, extremamente importantes. Como é que vai ficar a Penha? Que aquilo ali é um paraíso, e eu não falo só um paraíso, aquilo ali é um patrimônio, né, marinho que a gente tem. E tem comunidades ali que vivem de pesca. Então isso me aflige. Eu penso muito a questão de areia vermelha, né? O que é que vai acontecer quando essa areia for varrida, e a gente sabe que a maré ali do Bessa, pegando para Praia do Macaco, ela já é uma maré que ela é mais forte, mais intensa, porque ela não tem o amparo dos corais. E aí eu me pergunto o que é que vai ser de Cabedelo, velho. Exatamente. Se eu fosse morador de Cabedelo, eu estaria muito preocupado. Muito mais preocupado talvez mais do que os moradores de João Pessoa. Porque isso é muito... Gente, eu fico arrepiada. Porque na enchente que teve em Pernambuco, não sei se vocês lembram, e não foi essa que eu tô falando, não. Foi uma que matou um monte de gente. A gente encontrou cama, fogão, geladeira, lá em Cabedelo, que foi arrastado de Pernambuco para aquela... em frente ao Bar das Meninas. Então, bicho, imagina a areia. Aí, o problema é que Cabedelo já é um município que convive, né, com erosão costeira muito drástica, assim como Lucena. Tu vai passar ali pelas praias de Lucena, tu vê que a galera pneu pra tentar segurar um pouco da areia na frente das suas casas, né? Então, é nisso que a gente se preocupa, né, enquanto ambientalistas, enquanto urbanistas, enquanto engenheiros também, né, certos profissionais têm essa preocupação também, que é o fato de que não existem ainda dados coletados o suficiente para que uma obra de intervenção desse porte ela consiga ser pensada da maneira correta. E pela maneira correta eu digo que realmente gere benefícios, né, e não gere tantos danos. A gente não tem essa segurança ainda sobre isso tudo. E o tempo que a prefeitura está colocando, né, para que essa obra ela comece a ser executada é muito pouco. Então é como tu usar um pouco dos teus termos, né? Também é no mínimo suspeito, né? Por que tem que ter essa celeridade toda, sabe? Isso tudo realmente me é muito estranho. E, enfim, eu realmente tendo a ser um pouco otimista e espero que a gente tenha, né, um bom espaço para debater isso com a prefeitura. Eles tenham aí uma enorme justificativa. Eu, enquanto técnica, enquanto urbanista que estou me especializando nesse tipo de infraestruturas para adaptação de cidades, especialmente ao avanço do nível do mar, eu não conheço, assim. Esse processo realmente me parece estranhíssimo. E eu acho que a gente precisa, enfim, questionar quais são os reais motivos, sabe, por trás disso. Sim. Antes de qualquer debate técnico, eu sou contra, independente do debate técnico, eu já sou contra de partida pelo valor dessa intervenção. Exato.
questionando por que essa intervenção. Uhum. Uma intervenção de 200 milhões de reais para fazer o engordo das praias, que é o nosso maior patrimônio, que vai afetar sobremaneira a imagem, o simbólico, qualquer turista, qualquer pessoa, o morador mesmo, que nós que somos moradores aqui, temos orgulho de receber qualquer pessoa e dizer, olha a nossa orla. Linda. Qual é a capital que tem uma praia urbana com esse valor que tem João Pessoa? Eu desconheço. E aí, para além do valor da praia em si, porque a praia é o mar gostoso também, é o visual, é a paisagem. Então, isso também é patrimônio paisagístico, é patrimônio simbólico, patrimônio material. Uhum. Porque faz sentido, quando se pensou em fazer essa história do escalonamento, tem toda uma relação paisagística com o tamanho também das bordas das falésias. Se você for acompanhando as falésias que vêm lá desde a Ponta dos Seixas e que vão entrando ali pelo altiplano, os prédios têm mais ou menos a mesma altura, então você consegue ainda ver essa falésia. Isso é muito interessante, isso é muito bonito, isso é muito interessante urbanisticamente, sabe? Então isso altera completamente essa imagem da cidade, o skyline da cidade, sabe? Isso é perdido, isso já é nosso patrimônio. Então, antes de qualquer intervenção técnica sobre se isso vai dar problema ambiental ou não vai dar problema ambiental, se isso vai afetar outra cabedelo ou não vai afetar, se isso vai ter problema na própria praia ou não vai ter problema, se vai afetar o coral ou não vai afetar o coral, eu já sou absolutamente contra, porque jamais eu investiria 200 milhões de reais numa intervenção como essa, quando a gente poderia investir 200 milhões de reais e resolver muitos dos gargalos de mobilidade urbana que João Pessoa tem. Transporte público, de transporte não motorizado. Enfim, a gente com 200 milhões de reais, para uma cidade que é relativamente pobre como João Pessoa, a gente faz muita intervenção estruturante na cidade. Isso, de fato, não é prioridade. E eu acho que o mais importante também é lembrar e bater em um tipo de mensagem para toda a população. Toda obra pública, ela precisa de reparo, que é uma coisa que me aflige muito também. Eu lembro, e aí eu era estudante de arquitetura na época, que foi proposto aquele bonito elefante branco que estava na falésia. E eu fui uma das alunas, inclusive, que apresentei um trabalho junto com Juliana, esqueci o sobrenome dela, eu já estou tentando pensar isso, tem uma semana, não lembro o sobrenome dela, mas a gente apresentou um projeto que mostrava que se impermeabilizasse mais aquela área, a gente ia ter um grande problema no prazo de 30 anos, certo? Isso foi mais ou menos 2006, eu não estou lembrando agora de fato o ano que a gente apresentou isso, e que eu achei interessante apresentar esse trabalho, porque na época Ricardo era o prefeito, e ele levou para dentro da universidade essa discussão. Por mais que ele não ouviu e fez do jeito que ele quis, né? Porque aquilo ali eu não considero uma obra grandiosa de Oscar Niemeyer, porque ele jamais esteve aqui, a gente sabe que ele não andava de avião, principalmente. É uma obra do escritório dele. E para mim, quanto a desenho arquitetônico em si, falando em comparação à natureza que a gente tem, para mim não significa nada. Né? Para Larissa, como pessoa, a barreira ela significa muito mais do que aquela edificação e a utilização daquele espaço. Mas a gente apresentou na época, e inclusive eu peço sua ajuda, Flávio, que você tente achar esse projeto. Tem um projeto de Bulemark para a barreira no Cabo Branco. E até a gente estava falando sobre isso, eu esqueci agora quem era o governador ou o prefeito da época que trouxe, tu consegue lembrar, Alice? Que até a gente falando com a André, ela meio que ela datou. De mais contexto. Enfim, tem esse projeto que ele fala em revitalizar aquela, não é nem revitalizar, é realmente renaturalizar aquela área para que pare com aquela parte, que diminua a erosão daquela barreira, já desde aquela época, ou seja, daquela época eu digo assim, se isso aí foi mais ou menos 2006, o projeto dele foi muito antes. Né? Eu não era nem nascida. Então, assim, o que me salta aos olhos é que esse problema da barreira, a gente sempre fala da barreira do Cabo Branco porque é um ícone. A gente não pode deixar de falar sobre ela. Né? Até porque a gente já perdeu muito dela. É uma área que, eu já até falei para você, eu acho, era uma área que serve de contemplação realmente da natureza. Tem pessoas que vão para lá para contemplar os ETs, pode rir disso, mas é verdade. É uma região extremamente
como é o nome? Não é simbólica, não, é mística. Aquilo ali é uma área extremamente mística. E aí a gente vê o descuido e o descaso da gestão pública quando a gente fala de reorganizar, de fazer a manutenção do espaço. Já existe essa dificuldade por ser uma obra pública. Quando eu vejo que a ideia ainda contempla uma pista passando embaixo da barreira, que não é a primeira ideia, isso já é ideia de antes, da outra eleição que ele foi submetido, né, e foi aprovado para ser gestor público. Isso me dá um grande medo, sabe, Flávio? Porque a gente mal consegue fazer a manutenção das coisas que tem que ser feita a manutenção. Foi falado muito sobre ciclovia suspensa. Acho que você estava no dia da reunião. Sim. Na CEMOB. E aí a gente tem duas coisas. A gente tem ciclovia suspensa numa cidade que é plana, que é basicamente plana. Tem essa ideia aí de passar uma faixa, né, de veículo ali por um local que não dá. E eu queria, para encerrar esse podcast, por isso que eu estou trazendo isso para mim, essa é a minha fala, a minha deixa, a Alice vai ter a deixa dela. Queria fazer uma pergunta, enquanto morador de João Pessoa, enquanto urbanista, enquanto um cara que pensa na cidade, que tem visão de comunidade, sabe? Que consegue se inserir realmente, independente de todas as outras questões, como a gente falou, privilegiado, enfim, entrar lá. Eu queria que você falasse como ser humano, assim, sobre a nossa cidade. O que é que você entende dessas propostas e qual seria hoje a sua proposta quanto urbanista? Porque a gente sempre escuta da prefeitura o seguinte: você reclama demais e você não dá propostas. A gente escutou isso lá. Entra ali no departamento de arquitetura, pega uns TCCzinho pra tu ver. Não, mas é sério, ele escutou isso junto comigo. A gente teve um prazo. Eu nem tô trazendo isso pra cá, senão a gente ia passar a noite aqui. Não, total. Falando. Mas a gente meio que foi intimado a entregar um projeto, né, Flávio? Para a quadra de Manaíra, de solução da quadra de Manaíra. É isso que me deixa muito e o que assusta, e aí eu queria que você finalizasse com isso, que vai ser o meu presentaço enquanto cidadã, é que a gente precisa de uma coisa chamada tempo para desenvolver qualquer projeto. Até para perceber os impactos que aquele projeto vai causar na população. Então, eu pergunto a você, quanto urbanista, né? E aí, Flávio, o que é essa região, o que é esse local, ele simboliza para a nossa cidade e a importância que ela tem? Você já falou disso, mas eu quero que você deixe bem frisado aqui. E o que é que isso traz para vocês que estão o tempo todo estudando cidade e vê simplesmente a cidade sendo amassada, né, e diluída em ideias bizarras? Queria que você falasse um pouquinho. Olha, tem muita coisa, né? Na verdade, quem dera a gente pudesse colocar em prática tanta coisa que a gente pensa coletivamente, constrói coletivamente. Isso não são ideias da minha cabeça, não são ideias da cabeça de X, Y, Z. Eu acho que a gente constrói as ideias coletivamente e a partir disso a gente consegue colocar isso em prática. Não é que eu sou contra, tem vários projetos, vários processos que, enfim, eu me coloco na mídia, me coloco na discussão pública, que eu questiono a forma como esses projetos são feitos, né, o processo deles e a pertinência temporal disso. Por exemplo, eu não sou contra o Parque Paraíba, sabe? Construir um parque no Aeroclube. Pelo contrário, sempre fui a favor disso. Mas eu sou absolutamente contra a forma como estão fazendo ali. A forma onde tiram, sei lá, 25% da fatia de uma área pública, que se tornou pública, obviamente, para dar para um grupo seleto de construtores que um professor meu, especialista em urbanismo, disse uma frase perfeita. Ali virou uma quadra caça-níquel. Aquelas quadras que viraram do empreendedor privado, virou caça-níquel, porque aquilo ali saiu do valor X para ir para 1000 vezes X. O valor daquilo ali que você está dando, o poder público, a partir de um investimento público também, porque o público vai fazer o parque
Paraíba todinha, ou seja, vai investir dinheiro público, vai fazer uma área maravilhosa e aquelas quadras vão ficar ali de frente para o parque. Ou seja, você está valorizando ao extremo um grupo seleto de pessoas. Nada contra. Você podia fazer, eu sou a favor, inclusive, né, das primeiras discussões que eu participei, de você reservar X% também da área, mas que essa área, esse valor, esse ganho que esses privados vão ter aqui, financiem a obra ali. Isso é plenamente possível. A gente tem instrumentos. Isso não é uma coisa, um delírio da minha cabeça. Existem instrumentos no Estatuto da Cidade que permitem o financiamento de obras públicas a partir da valorização, da captura da valorização dessa mais-valia de uma área que ganhou a partir do investimento público. Então, assim, isso é plenamente possível. E o poder público não ia gastar numa área que já tem muito investimento, já tem muita infraestrutura. Então, ele conseguiria fazer o parque de graça, praticamente. E um parque com condições. É maravilhoso. Questiono também a forma. Chega e contrata fulano de tal do escritório melhor do Brasil. Por quê? Porque não faz a forma democrática de se fazer uma obra que é icônica, é um concurso público de projetos. Você abre aquilo ali e diz, olha, nós temos aqui uma coisa sensacional para se fazer na cidade. Vai virar um marco. E aí várias pessoas pensam Marília aquilo. Diebe ganhou o concurso do Jacaré. E você contrata. E você vai ter um projeto, de fato, o melhor possível. Não necessariamente de um privilegiado que o prefeito escolheu e contratou, dispensando a licitação. Ou seja, isso é, no mínimo, também suspeito. Né? Então, eu acho que a gente precisa qualificar a forma como a gente intervém na cidade. Se a gente, como eu falei, esses 200 milhões, tanta coisa se pode fazer nesses 200 milhões, você pode qualificar a infraestrutura de tantas periferias, você pode fazer uma obra transformadora no Porto do Capim, melhorando aquelas habitações ali, retirando o mínimo do que tem que retirar, qualificando sobremaneira o patrimônio histórico daquilo ali, dando qualidade de vida àquelas pessoas que precisam ter escola, que não tem. As pessoas andam muito para ir para uma escola, o pessoal lá do Porto do Capim. As pessoas não têm unidade de saúde. Você poderia fazer uma qualificação imensa daquela borda ali e integrar essas pessoas, esses moradores, numa perspectiva de turismo sustentável, de base comunitária. Aquelas pessoas iam fazer com que a renda pudesse gerar ali dentro da própria comunidade, qualificar aquelas pessoas. É possível a gente transformar a cidade, incluindo as pessoas que já moram nela, sabe? É possível a gente fazer com 200 milhões de reais uma transformação na rede de transporte público de João Pessoa. João Pessoa precisa se... João Pessoa é inimaginável, uma capital com quase 1 milhão de habitantes, ter todo o seu transporte público baseado no transporte sob pneus, no ônibus. A gente precisa ter outras possibilidades. Pode ter BRTs em corredores que são condizentes com essa estrutura. Pode ter VLTs em áreas que não são condizentes com isso, porque eu acho um absurdo a gente fazer com que todos os 5 corredores da cidade, Tancredo Neves, 2 de Fevereiro, enfim, todos os corredores que a gente levar tudo para o centro da cidade e entrar BRTs, que são aqueles mega ônibus, 2, 3 sanfonas, no centro da cidade, que é uma área super sensível. Não dá para a gente fazer isso, né? A gente transformar o centro da cidade num patrimônio também, numa sanfona de BRTs. A gente precisa fazer um sistema, e é possível fazer, por exemplo, essa proposta, por exemplo, eu fiz no meu TCC, da gente fazer uma articulação entre BRTs nas áreas externas, VLTs nas áreas internas, a gente fazer um VLT, né, para as pessoas. Enfim, são tantas... Isso é mobilidade. São tantas possibilidades articuladas, sabe? Dá para ter vários modais se articulando, integrando, as pessoas circulando perfeitamente na cidade. Então, proposta e solução não falta. O que falta é debate público. Né? E querer. É isso, gente. Eu acho que, então, mais uma vez, a gente chega à conclusão de que João Pessoa tem muita pressa para adotar formas de fazer cidade que já se mostraram ultrapassadas em outros lugares, né? Eu acho que, mais uma vez, essa vontade de importar modelos de desenvolvimento que não beneficiam de verdade nossa população está imperando, né, na nossa cidade. E é uma pena, né? Porque daí a gente joga fora nossos recursos naturais e a gente perde a oportunidade de fazer diferente, né? E isso tudo me deixa muito triste mesmo, assim, muito... Me dá muito pesar, mas ao mesmo tempo me dá muita força, né? Pra, tipo, tá aqui, enfim, pleno sábado, pós-carnaval, vim aqui depois dos meus horários de expediente pra conversar sobre a cidade, na tentativa de gerar um debate público, sabe? Que seja capaz de gerar mobilizações e
apresentar para a cidade ela mesma, né? Tipo, eu venho desse lugar privilegiado também de ter conseguido me formar enquanto arquiteto urbanista na Universidade Federal da Paraíba, ter recebido todos esses conhecimentos, e eu acho que é minha obrigação também passar pro pessoal. Mas aí vocês também fazendo a evolutiva, né? Que é se engajarem nas nossas mobilizações. Não nossas, da gente, mas criem as suas próprias também. Fiquem mais atentos, fiquem mais curiosos sobre o que está acontecendo com a cidade. E eu espero que esse espaço vire uma rede de troca, né? E vire uma rede de, talvez até apoio e auxílio técnico para que as pessoas que estão a fim de começar a enfrentar os problemas estruturais que elas passam, cada uma dentro da sua perspectiva de cidade, se sintam apoiadas, né? Para tocar essas articulações, essas mobilizações. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente já se estendeu um bocado. Esse programa aqui vai ficar bem grande. Não, esse vai ficar grande, porque... Mas, assim, eu queria deixar, complementando o que você falou e já de antemão falando para Flávio, que esse espaço, né, Alice, que a gente está doando aqui de tempo e também o nosso tempo, isso, que sirva para todas as pessoas. Vou falar aí, João Pessoa, quando a gente decidiu sentar e vamos montar e conseguiu esse espaço para poder falar, foi realmente abrir para as pessoas, né? Venham falar. Acho que tem que ser, acho que essa luta para ser ouvido, né, agora tem um espaço. Por enquanto a gente está convidando as pessoas, mas eu peço, sabe, vão lá na notificação, aquela história, né? Como ativa o sininho, segue, manda mensagem, sabe? E isso é muito válido, porque isso aí vai para o tal do algoritmo aí, e é difundido isso aí, que você, Flávio, está vindo aqui falar, que Saulo já veio falar, que outras pessoas vão semana que vem falar. Isso é uma coisa que eu acho que termina sendo aquilo que a gente falou sobre ouvidoria. Né? É a cidade falando sobre a própria cidade. Exatamente. Então, assim, muito obrigada por ter vindo, de coração. A sua câmera é aquela ali, você pode falar com a galera que está em casa. O espaço está aberto, Flávio, a qualquer momento. Né, Alice? Sim. E qualquer novidades aí boas, que eu sei que vão vir novidades boas que você traga. Sou muito feliz em ter sua amizade e depois eu descobri que você é amigo do meu irmão e da minha cunhada, me deixou ainda mais feliz. E mesmo sabendo que temos ideologias diferentes, podemos conversar e se entender. E eu acho que isso é muito salutar, é muito saudável isso. E esse é o espaço aberto, é para isso. Que o Falar aí, João Pessoa, ele realmente é um espaço aberto de fala e de comunicação. Independente de partidos, extremamente apartidário, e o tema é João Pessoa. Sim. Certo? Cidade João Pessoa. Foi um prazer, muito bom estar aqui, Larissa. Obrigado demais pelo convite, meninas. Eu adorei. Eu acho que, assim, independente de ideologias e de partidos, eu acho que o que a gente conseguiu resgatar, na verdade, agora, recentemente, com esse novo fortalecimento da democracia, é a condição, na verdade, de estar respeitando as pessoas, cada um nas suas condições. Eu acho que a gente precisa ter condição de debater política, ter condição de debater partido, posição ideológica, com respeito, com saúde mental, com condição mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que uma página que eu espero que a gente tenha virado e a gente possa fazer isso. Eu adorei, assim, eu adoro sempre, na verdade, qualquer espaço para debater João Pessoa. Sempre que eu estiver por aqui, eu vou estar procurando vocês. Há vários desafios aqui em João Pessoa, em breve muitos desafios também no Brasil, e a gente vai vir contar novidades aqui também. Espero te ver em breve. Muito obrigado, gente. Até mais. Sigam ele, tá, galera? Diz aí, Flávio, teu Instagram. Termina nessa câmera dizendo teu Instagram, que é importante isso. É sempre bom acompanhar. Muitas novidades que vão estar chegando por aqui também. Eu vou estar postando por lá. No Instagram e no Twitter também, nas duas redes. Flávio Tavares, _. É isso aí, pessoal. A gente se despede hoje à noite. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.